Boa tarde você que acompanhava nosso amigo Getúlio Luiz na Rádio Engazeira AM com o programa Cidadania Ativa. Todos os rádio ouvintes sejam bem-vindos a mais um quadro podcast Cidadania do Amanhã, todos os domingos também, há mais de 3 anos, trazendo informação, conhecimento, trazendo histórias de pessoas relevantes no meio da sociedade, não só de Paulistana, mas de toda a região aqui do Vale do Itaim. A gente agradece também a você que agora passa a acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook do nosso programa e que vai entender um pouquinho hoje, finalizando o mês das mulheres, com a primeira dama da cidade de Paulistana e também secretária de Assistência Social aqui de Paulistana, para falar um pouquinho sobre sua história, falar um pouquinho sobre já esses 3 meses à frente da assistência social de Paulistana e também falar um pouquinho sobre o mês das mulheres aqui, um mês todo voltado. O podcast trouxe histórias de mulheres, trouxe mulheres relevantes aqui da nossa região para trazer a história delas nesse mês aqui do podcast. Bom, a gente queria agradecer sempre os nossos patrocinadores que ajudam esse projeto a ir ao ar há mais de 3 anos, que atinge não só aqui o Vale do Itaim, mas toda a região e que ajudam esse projeto a acontecer. Nossa amiga Deliane, Farm Saúde, também sempre trazendo inovação na área de medicamentos. Também ao Pede Aí, o aplicativo de delivery de Paulistana, Max Speed, Telecom, Grupo Max, Agro Rações. Grande abraço, nosso amigo Joicione, que se encontra ali na rua da Assembleia de Deus e ali na Rua do Limite. Pessoal, hoje a gente vai conhecer um pouquinho a história dessa mulher, mulher guerreira, tem uma história forte, uma história inspiradora, e a gente já queria passar a palavra para ela aqui, para ela se apresentar e contar um pouquinho sua origem, de onde é que ela vem, quais foram os percalços ali na infância, na adolescência e depois quando virou adulta ali. Bem-vinda, Marileide, a primeira dama de Paulistana. Boa tarde, Francisco Júnior. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, também da Rádio Engazeira de Paulistana. Dizer que é uma alegria, né, estar participando neste momento do podcast, né? É isso que eu sei que o podcast leva muitas informações para todo o povo de Paulistana e também da região, né? E me sinto feliz nesse momento por estar participando e poder aqui tentar, né, passar para vocês também um pouquinho da minha história. Bom, muito bem. Bom, Marlene, para a gente começar esse bate-papo, de onde é que vem essa mulher, qual a sua origem familiar, a sua história familiar, enfim, de onde é que vem Marileide? Então, Marileide, eu sou natural de Conceição do Canidé, né? Na época, lá onde meus pais residem hoje, que é São Francisco de Assis, do Piauí. Lá antes era Conceição do Canidé, por isso que eu sou, minha naturalidade é lá de Conceição do Canidé, né? E nasci no interior de Conceição do Canidé e hoje, naturalmente, os meus pais moram lá, né? Que lá hoje é São Francisco de Assis, do Piauí, né? E dizer que foi uma alegria, sempre eu procurei, né, a minha infância até a minha adolescência ficar lá com meus pais, né? Trabalhei, né, com eles lá, meu pai um agricultor, né, um agricultor familiar, que sempre viveu na roça, nunca deixou a roça, sempre com as dificuldades que ele teve de estar ali, né, na zona rural, mas ele nunca deixou e criou todos os seus filhos ali onde ele reside hoje, que é na localidade Tanque, São Francisco de Assis. Então, quando foi a partir dos meus 17, 18 anos, aí eu comecei a sair, né? Porque eu tinha que cursar o meu ensino fundamental 2, depois veio o ensino médio, que eu já cursei o ensino médio aqui em Paulistana nos anos de 2004, 2005, 2006, né? É, saí da casa dos meus pais para mim vir morar aqui em Paulistana para eu poder estudar, né? Trabalhar e estudar. Trabalhei em casa de família, né? E não me arrependo, né? Não me arrependo porque além de eu ter trabalhado para mim ter o meu sustento, né, de como eu estudar, e também aprendi muito, porque era uma família que
me fez com que também eu crescesse, né? Eles me ajudaram muito. Hoje eu sou muito grata à dona Gorete, seu Augusto, né? Que foi aonde eu me residi aqui em Paulistana com eles. Eles me deu total apoio para me morar com eles e também poder estudar. Então, como acho que já todo mundo aqui de Paulistana sabe, Marileide vem de uma família de agricultores familiares, vem do interior, teve boa parte da sua criação ali no interior mesmo, até depois voltar para o interior, né, Marileide? E aí, Marlene, um pouquinho da história da tua família, se tu pudesse contar aqui para os rádio ouvintes e tudo mais, assim, que quem conhece sabe a força que é a história da tua família também, quais foram as dificuldades, o que é que vocês fizeram para superar as dificuldades que vocês enfrentaram, enfim, um pouquinho da história da tua família aqui para o pessoal conhecer. Primeiro que diante existe a fé, né? Então nós nunca baixamos a cabeça, né? Sempre nós colocamos a fé. Porque mesmo com a dificuldade, meu pai nunca disse não para mim não sair de lá. Saí, deixei eles lá porque eles tinham um meio, né, de ir sobrevivendo, né? Vim em busca também de um futuro para mim, né? Como eu vim estudar, né? Para que eu também pudesse ter minha vida dependente, né? Para não ficar dependente do meu pai, da minha mãe, também dos outros irmãos mais velhos meus, né? E graças a Deus deu tudo certo, mesmo com as dificuldades, mas eu nunca deixei de estar lá presente. Mesmo eu trabalhando, mesmo eu estudando, mas eu sempre estava lá, né, com eles. E quando foi em 2007, meu irmão teve um acidente, né? E foi onde eu tive que deixar a minha família. Assim, eu tive que acompanhar ele, deixar o meu trabalho para que eu pudesse acompanhar ele. Foi isso. Aí eu tive que voltar para casa dos meus pais. Foi quando eu voltei, em 2007, né? Eu voltei para casa de meus pais para eu poder acompanhar ele, ficar com ele, porque assim meu pai não podia. Sim. E assim fomos, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Aí fiquei. Em 2007, onde eu já tinha. Em 2007 eu já tinha conhecido Oswaldo, Oswaldo. né? A gente já se conhecia, daí começamos, né? Namorar. Quando foi final de ano de 2007, a gente se casou, né? E aí voltei a morar em Paulistana. Não, eu conheci Oswaldo. Aliás, eu conheci Oswaldo em 2007 para 2008, né? Quando foi em 2008, final de 2008, a gente se casou. Foi de onde, início de 2008, mês de março, eu voltei aqui para Paulistana, né? Devido eu ter conhecido ele, né? Ele resolveu, né? Naquela época, ele resolveu arrumar um trabalho, um meio para mim trabalhar aqui. Como eu já tinha concluído, eu estava cursando pedagogia também, né? E daí, arrumou o trabalho e eu voltei aqui para Paulistana, né? Desde 2008 que eu sou funcionária pública aqui em Paulistana. Muito bom. Então, Marlene, boa parte do pessoal sabe essa história do seu irmão e tudo mais, as dificuldades que vocês enfrentaram, ter que largar tudo para apoiar ali a sua família, estar ao lado de sua família. E aí veio 2018, 2008, como tu falou. E aí, como é que foi conhecer ali o então Oswaldo, não era nem vereador na época, e também como é que foi voltar para cá, estudar e passar num concurso? Como é que foi Sim, essa trajetória? foi isso. Aí eu voltei trabalhando, né? Já trabalhando em 2008. Aí, final de 2008, eu casei com o Oswaldo. Aí, logo em seguida, ele já começou. 2008, aí 2010, 2011. Mas ele sempre falando comigo que ele ia trabalhar para ele engajar na política, né? O desejo dele era ser vereador de Paulistano,
né, engajar, entrar para a política. E para isso eu nunca neguei apoio a ele. Até porque quando eu conhecia ele, ele já era uma pessoa de base, né, que vivia nas comunidades, na igreja, né, como eu também sempre fui da igreja, né? Então, tá aí quando a gente se casou, que ele falava sempre para mim, dizia, olha, Maria, quando eu quero ser reconhecido. Ele dizia que queria ser reconhecido por todos, né? Por todo mundo. Ele queria ser reconhecido não só aqui, e sim lá fora, né? E ainda então, quando foi em 2012, com muita dificuldade, mas ele entrou pela primeira vez como candidato a vereador. Dei o apoio a ele, não teve êxito, mas também eu nunca deixei de dar apoio a ele na luta e na caminhada dele, né? Sempre com meu apoio, né? E logo que nós se casamos também, veio o primeiro filho, né? Nosso filho amado, Hérmito, né? Temos o Igor Mateus também, nosso segundo filho, mas mesmo assim eu nunca deixei de apoiar eles. Sempre com a dificuldade, ele vivia muito aqui em Paulistana, e eu lá no interior com os meninos, mas eu nunca deixei de dar apoio ao Oswaldo. Sempre eu tô com ele. No que for preciso, estamos juntos. Muito bom. Então, na época, já concursada também, né? Aí veio depois, 2008, aí 2009, em 2017, me parece, que eu passei pelo concurso aqui, que fiz o concurso aqui em 2017, que eu consegui, né? Não teve êxito e Teve virou êxito professora, e né? professoras. Mas lá eu já trabalhava, já em Boa sala parte de do aula. tempo como professora ali no Tigre, né? Do No povoado do Tigre Tigre, né? mesmo. Começando na Abelha Branca, né? Lá onde a gente morou, residia, lá na Abelha Branca. E ainda, eu me considero que ainda hoje eu resido lá, sim. E de lá, quando fecharam as escolas, né? Foi na época de Seu Didil, né? Que aí fechou as escolas e trouxe para o Tigre. Aí eu vinha da Abelha Branca para o Tigre, ó, 20 quilômetros. Muito bom. Então, boa parte da história realmente sempre ligada ali ao interior. E aí, como é que era viver no interior, ali, ter o marido sempre saindo de casa para ir trabalhar em busca da vereança na época, que ele era vereador e tudo mais? Como é que era morar ali na roça, o trato, a lida com os meninos? Como é que foi, assim, esses anos também, até sendo professor, tendo que se deslocar todos os dias para ir dar aula ali, sendo a dona de casa e ao mesmo tempo professora e trabalhando? O desafio foi grande, mas eu nunca baixei a cabeça. Eu sempre firme, corajosa, né? Porque não é fácil uma mulher, assim, se encontrar muitas vezes só, né? Para ela administrar a casa, né? Os filhos e até mesmo a roça, né? Não é fácil, mas eu acredito muito em Deus, que isso é uma missão que Ele nos dá para que a gente possa viver e saber de que a vida nada é fácil, né? Tem que passar também por as dificuldades, pelas provações, né? Para dar valor, né? Para a gente ter mais valor à vida, né? E graças a Deus deu tudo certo. Sou uma mulher que eu me sinto guerreira, mas não baixo a cabeça, né? Diante das dificuldades, porque sempre diante de tudo eu coloco Deus. Deus em primeiro lugar, porque as coisas caminham ao rumo certo. Bom, boa tarde você, rádio ouvinte, que acompanha esse bate-papo aqui com a primeira-dama de Paulistana e secretária de Assistência Social, Marileide. Você que apoia esse projeto aqui, você que tem interesse de apoiar também, você que acompanha nas redes sociais, todos os domingos, esse bate-papo, essa conversa que a gente traz aqui para você, rádio ouvinte, você que acompanha nas nossas redes sociais. A gente agradece sempre aos nossos apoiadores. Marileide, uma pergunta engraçada, que eu acho que até saiu na campanha, como é que foi o primeiro encontro o então nem era vereador, Oswaldo, como é que foi o primeiro encontro ali, como é que vocês se conheceram de fato, que até acho que teve Então, uma controvérsia de vocês dois, como é que foi sei. a primeira vez, enfim, tu poderia contar essa história? Poderia sim. Então a gente se encontramos mesmo de verdade em Serra Vermelha, né? Eu fui para
uma missa, né, uma promessa que eu tinha, que quando eu tive o acidente, o acidente na minha adolescência, né, que foi onde atingiu a minha vista, né. E depois que me recuperei, né, aí eu tinha essa promessa para fazer, cumprir. Era uma missa em uma padroeira, né, onde festejava a padroeira Santa Luzia, né. E lá fui cumprir a promessa, né, que era feita por minha família. Fui cumprir a promessa e eu já conhecia ele e fomos juntos, né? Fomos juntos lá para a Serra Vermelha e de lá nós iniciamos o namoro, né? Lá em Serra Vermelha, no festejo de Santa Luzia. Muito bom. Então, foram de um lado da cidade para o outro para se conhecer de fato e começar essa história e chegarem até aqui hoje. Marley, e falando um pouquinho sobre justamente é bom as mulheres entenderem um pouquinho como é que é ser a mulher do prefeito de Paulistana, como é que é ser. Depois eu vou perguntar como é que é ser a secretária de Assistência Social, mas primeiro entender um pouquinho como é que é ser a mulher do prefeito de Paulistana hoje, como é que foi essa trajetória, foi difícil. E agora, como ele como prefeito, como é que é estar do lado dele aí, o que é que vocês estão planejando para Paulistana? Então, eu gostaria de dizer, Francisco Júnior, que eu considero 12 anos na política, que Oswaldo engajou na política para vereador, né? Ele não teve êxito no primeiro, aí na segunda sim, e na terceira sim conseguiu reeleito, né? E eu, como esposa dele, eu sempre digo para minha família, digo para dizer para os amigos, vizinhos e todo mundo, me considero a mesma, não mudo, a mesma, não me considero outra pessoa, a mesma Marileide, não me sinto diferença, né? Porque nós sabemos que estamos na política, né? Mas porque nós estamos na política, né, que é que a gente vai mudar. Então, eu me sinto uma mulher realizada, né? Porque sempre lutamos juntos, né? Na caminhada, sempre a favor do trabalho dele, porque o trabalho nosso, é uma coisa que eu sempre gostei, e graças a Deus encontrei uma pessoa que gosta ainda mais do que eu. É ajudar o próximo. Assim, ajudar não é questão ajudar com financeiro, mas ajudando com a palavra. Quando você ajuda a pessoa com uma palavra, você se sente realizada. Melhor para a pessoa que está recebendo e também para a gente que está ali fazendo esse benefício, mesmo com a palavra, entendeu? Não digo, né, financeiramente. Então, e lá para cá viemos na caminhada e ele sempre dizia: um dia serei prefeito de Paulistana. E eu sempre dizia para ele, dizia: Oswaldo, eu sei que não é, não vou dizer que não chega lá, né? Tudo é possível, porque a gente depende, a nossa missão depende de Deus. Então, se é uma missão dada por Deus, nós chegamos lá, né? Mesmo com a dificuldade, porque fácil não é, né? E como foi? Porque você hoje ser prefeito de Paulistana, sair da base como ele saiu, né? Como a gente saiu da roça para enfrentar uma política que, assim, de Paulistana, como vinha uma política radical já, né? Em Paulistana não é fácil, né? Mas isso depende da vontade da gente e depende também tudo que a gente for fazer também ter Deus na frente e a vontade do povo, foi isso, né? Então, se o povo quis, nós chegamos e estamos. Me sinto também a mesma, né? Eu não mudo, né? Seria a mesma pessoa, me sinto do interior, né? Com a mesma simplicidade, com a mesma humildade, tratando as pessoas sempre, né? Com a dedicação, com amor, né? E fazendo o possível que devemos fazer, né? O que é do nosso alcance e o que é do nosso objetivo. Muito bom. E aí, Marlene, já queria estender, já que a gente trocou nesse assunto, como eu falei, e como é que é ou está sendo ser a secretária de assistência social? Você tem um perfil muito nítido
para esse cargo. Então, como é que está sendo? Como é que está sendo os trabalhos na assistência social? O que é que você está achando desse cargo? E também do acompanhamento de trabalhos que vocês estão realizando na cidade. Como é que vocês acham que está sendo? E até o futuro, o que é que vocês almejam chegar com a assistência social da cidade de Paulistana? Muito bem, Francisco Júnior, sabemos que no início não foi fácil, né? E como ainda estamos, pode dizer, há 3 meses, não podemos dizer que está fácil, né? Porque da forma que encontramos Paulistana, o município de Paulistana, com tudo aí, vamos dizer, possamos dizer que começamos do zero, né? O desafio é grande, mas eu posso te dizer hoje que já o pouco caminhado, já feito, o pouco que nós fizemos, eu me sinto gratificante, né? E dizer que mesmo com as dificuldades que nós encontramos, mas eu sou grata pelo que já fiz e por que já vem fazendo, né? Estamos com alguns projetos já a caminho, graças a Deus, já realizando alguns eventos através da assistência social, como o Bebê a Bordo, né? E graças a Deus vem dando certo, né? Esse projeto tem o apoio não só da assistência social, que foi uma iniciativa da assistência social, e tem o apoio também da Secretaria de Saúde, junto aos setores da assistência, né? E graças a Deus vem dando certo, né? E isso é bom, é o meu desejo, não é só o meu, e também do prefeito Oswaldo, né? E pode ter certeza que o que for de melhor para Paulistana, nós vamos sim fazer o possível para trazer para Paulistana e melhorar em forma de melhoria para a população de Paulistana. Muito bom. Então, muitas coisas vocês estão almejando para Paulistana em alinhamento com o prefeito Oswaldo da Abelha Branca. E aí, eu já queria passar aqui também, Marlene, para ti. Tu já falou de um projeto que vocês almejam, mas se você já tem algum outro projeto para o futuro, planejando, o que que vocês almejam fazer na assistência social para o futuro da cidade, para o que é que pode ser aplicado aqui, que vocês já estão pensando, não, Francisco Júnior, eu penso no futuro fazer isso, isso e isso. O que que vocês planejam para esse futuro? Assim, primeiramente eu tenho em mente já desde o início, porque não é uma coisa que eu vou falar aqui que eu estou dizendo certeza de que vai, mas que eu vou lutar para me poder realizar e ter em Paulistana é a sede da assistência social, né? Porque ainda hoje estamos com a sede alugada, né? E seria importante ter uma sede própria, mas para isso ainda vamos lutar, vamos tentar para que nós chegamos lá, né? Isso é um dos meu desejo também, né? De deixar pelo menos, né? Isso aqui Esse foi, legado, né? esse legado foi durante os meus 4 anos de gestão, né? Muito bom. Seria um espaço bem amplo, adaptável, porque vocês precisam de muito espaço para reuniões, né? Isso. Precisa de adaptação de banheiro, adaptação do próprio espaço para receber todo tipo todas as pessoas da população de Paulistana. E às vezes até nem só de Paulistana, como também até de outras cidades que vêm morar aqui em Paulistana para estudar, para prestar um serviço, enfim, para outras coisas. Mas, Leide, e por fim a gente queria deixar aqui em aberto para você falar um pouquinho sobre o mês das mulheres. Já que você é essa mulher que tem uma história forte, agricultora familiar, vem da base, de baixo, então deixar uma mensagem para as mulheres de Paulistana, da região, que vão assistir e escutar a Marileide falar aqui nesse podcast. Bem, antes, Francisco Júnior, de entrar na mensagem do mês das mulheres, eu gostaria também de lembrar aqui quanto no início, né? Porque como eu sou da área da educação, efetiva na educação, eu tinha hora que eu parava e pensava assim, será que eu vou conseguir, né, poder ministrar a Secretaria de Assistência Social? Mas tudo é possível, né? Só basta você querer e buscar conhecimento, né? Não estou dizendo aqui que eu já me adaptei em tudo, mas graças a Deus estou conseguindo, sim, fazer o que é possível pela Secretaria de Assistência Social. Então, como nós estamos no mês de março, né, o mês
da Mulher, eu queria aqui parabenizar, né, as mulheres, dizer que estamos finalizando o mês da mulher, mas todo dia é nosso dia, né? Nós mulheres, como guerreiras, estamos aí, como diz a música, né? A mulher está em todo lugar, né? Parabenizar pelo nosso mês, desejar que sejamos sempre essas mulheres guerreiras e fortes, né? Que, que podemos lutar sempre pelos nossos objetivos. Muito bom. Então, aí agora, Marileide, a gente gostaria de abrir para que os nossos rádio ouvintes, para todo mundo que acompanha aqui no YouTube, também nas nossas redes sociais, escutasse as considerações finais da primeira-dama, para que ela deixe uma mensagem, enfim, para que ela fale para a população de Paulistana a sua mensagem final aqui, nesse bate-papo aqui. Quero só agradecer, né, pelo convite, né, dizer que eu não estava assim preparada, fui convite de última hora assim para mim estar aqui, mas agradeço, né, desculpas se deixei algo a desejar, né, mas quero deixar o meu abraço a todos que nos acompanham neste momento, né. Bom final de semana a todos, que Deus abençoe a todos nós nesse final de semana. Muito obrigado. Bom, a gente agradece a primeira-dama pela grande participação aqui para falar um pouquinho de sua história, sua trajetória e também sobre o mês das mulheres. É muito importante a gente estar até finalizando aqui o podcast do mês das mulheres com a primeira-dama da cidade de Paulistana para representar, que é quem representa as mulheres da cidade com mais força aqui. Agradeço em nome de toda a equipe aqui do podcast. A gente deixa o agradecimento por ter separado um tempinho para vir bater esse bate-papo aqui. A gente sabe que o tempo é bem corrido, né, Marileide? Mas a gente agradece aqui em nome de toda a equipe. Eu agradeço aqui a sua participação, tá? E também agradecemos a todos os rádio ouvintes, todo mundo que está no YouTube, todo mundo que está no Facebook, que acompanhou esse bate-papo aqui. A gente é grato pela audiência de todos os domingos e a gente aguarda vocês no próximo domingo.